Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, porque comigo tá tudo ótimo. E pra quem não me conhece, eu sou Way Campos e tô aqui hoje pra mais uma história aterrorizante aqui do canal. Mas antes, se você ainda não tá inscrito, já se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho das notificações pra ficar por dentro sempre que sair coisa nova aqui. E também já deixa seu like que ajuda demais no canal, principalmente na divulgação. E se você gosta desse tipo de conteúdo, compartilha o vídeo com algum amigo que você sabe que também gosta. Sem mais enrolação então, vamos puxar a vinheta e vamos trazer a nossa história aterrorizante de hoje. Vamos lá! Eloise Worled nasceu no dia 8 de outubro de 1967 e ela morava na Austrália junto com seu pai, sua mãe e também seus dois irmãos mais novos, um menino e uma menina. Eloise era considerada uma criança tímida, inteligente e tinha herdado da mãe o interesse pela arte, então ela gostava muito de desenhar e de pintar, assim como sua mãe. Quando Eloise já estava com aproximadamente 8 anos de idade, a relação entre seu pai e sua mãe já não era a mesma. Eles começaram a brigar muito, a ter muitos desentendimentos. Então, após um longo período nessa situação, a mãe dela resolveu que queria a separação e sugeriu isso para o pai dela. Ele de início aceitou, concordou com a ideia, porém quando chegou no dia correto para poder ir lá assinar os papéis do divórcio, ele disse que precisava de mais tempo, que não tinha certeza e pediu a ela que os dois continuassem juntos até pelo menos passar as festas de fim de ano, né, que seria aí o Natal e o Ano Novo. Então eles concordaram que seria dessa forma e que ele iria embora ali então no início do mês de janeiro por volta do dia 10. Quando foi no dia 12 de janeiro, então já tinha passado aí esse prazo para o pai da Eloise estar indo embora de casa e a mãe dela questionou ele e os dois então tiveram uma discussão, tiveram uma briga. Os vizinhos contam que foi realmente uma discussão muito grande, eles ouviram gritos, eles até pensaram em chamar a polícia, porém como o casal já havia se desentendendo há algum tempo, eles resolveram não interferir e não fizeram nada. Então eles tiveram essa discussão e após isso a mãe da Eloise foi para casa de uma vizinha que ficava ali na frente, que era amiga dela já há alguma data, e ficou ali até anoitecer. O pai dela ficou em casa assistindo televisão na sala enquanto tomava uma cerveja. Então, quando foi por volta de 10h30 da noite, a mãe da Eloise resolveu voltar para casa, então ela chegou e ela disse que ela estranhou porque a porta da frente estava fechada, mas não estava trancada. Mas ela não deu muita bola, entrou em casa, foi dar uma olhada nas crianças do quarto, inclusive na Eloise, e foi se deitar para dormir. Isso que ela olhou as crianças e foi dormir já era por volta de 11 horas da noite e ela disse que esqueceu novamente de trancar a porta da entrada da casa. Então ela viu que estava destrancada, porém não se atentou em estar trancando, viu as crianças e foi dormir. Por volta de 11h40 o pai dela fez a mesma coisa, ele se levantou, desligou a TV, ele não checou a porta da frente, porque dizendo ele que ele não lembrou desse detalhe, então a porta permaneceu destrancada. Aí ele fez a mesma coisa, passou no quarto das crianças, deu uma olhada nelas, deu boa noite e então foi para o quarto para poder dormir também. Quando foi às 4h45 da madrugada, a mãe da Eloise se levantou para poder ir no banheiro e ela achou estranho porque a luz do corredor estava apagada. E como eles tinham as crianças pequenas, eles costumavam deixar essa luz acesa porque eles tinham medo ali de ir no banheiro e até a cozinha no meio da madrugada no escuro. Então ela achou aquilo estranho, porém não deu muita bola, foi ao banheiro e voltou a dormir. Às 6h30 da manhã, o pai da Eloise acordou para começar o dia, então ele foi até a cozinha, buscou o jornal e leite e voltou para a cama para poder ler as notícias do dia. Então as crianças acordaram, os dois irmãozinhos da Eloise foram pro quarto, começaram a brincar ali com o pai e o irmãozinho dela, que se chama Blake, ele tinha 4 aninhos e ele foi o primeiro que mencionou com o pai que a Eloise não estava no quarto. Porém o pai dela não deu muita bola, afinal de contas ela podia ter levantado, ido no banheiro, alguma coisa assim, então ele continuou lendo as notícias. Aí quando foi às 7h30 da manhã, a mãe dela levantou e foi checar no quarto a Eloise. E nesse momento ela percebeu que realmente a Eloise não estava lá. Aí ela procurou por toda a casa, todos os cômodos e não encontrou a Eloise. Então ela chamou o pai dela, ele foi até o quarto com ela e eles perceberam que a janela estava aberta e a grade contra insetos que ficava na janela estava um pouco cortada e levantada. Então naquele momento eles já ficaram bastante assustados. A mãe da Eloise então ligou para a irmã dela contando o que aconteceu e foi para a casa daquela vizinha que ficava de frente à casa dela. Eu achei estranho porque nem ela e nem o pai da Eloise ligaram para a polícia, eles
Ficaram assustados e tudo mais, mas a mãe dela ligou para a irmã, depois foi para casa da vizinha e o pai dela permaneceu em casa. Então, somente por volta de 8h27 da manhã, já após 1 hora deles terem notado a ausência da Heloíse, é que o pai dela ligou para a delegacia, né, e informou que alguém tinha invadido a casa dele, que a única coisa que estava faltando era a filha dele de 8 anos de idade. Então a polícia foi até o local e iniciou as investigações. Eles acharam bem estranho, porque desde o momento que o pai da Heloíse ligou, ele sempre se mostrou muito calmo e muito até frio em relação ao desaparecimento da filha. Então eles começaram a desconfiar ali que os pais dela estariam envolvidos nesse desaparecimento. Eles desconfiaram disso porque, além do pai dela estar muito calmo, eles também constataram que a grade da janela dela havia sido cortada pela parte de dentro. Então foi como se alguém da casa tivesse pegado a Heloíse e tivesse ali para disfarçar cortado a tela da janela. Porém, a polícia identificou que tinha sido cortada por dentro e também identificou ali próximo à janela, no chão do quarto da Heloíse, algumas plantinhas que eram do jardim da casa. Então era como se alguém tivesse pisado naquele jardim e ido ali no quarto dela. Desconfiando dos pais da Heloíse, a polícia logo concentrou a desconfiança apenas no pai dela. Então eles começaram a investigar ele, porém, infelizmente, não tinha realmente muitas provas ou evidências que eles pudessem seguir. Ele chegou a ser submetido ao teste do polígrafo, né, o detector de mentiras, porém o teste dele deu inconclusivo. Então a polícia realmente não tinha nenhum norte ali para estar seguindo que incriminasse o pai dela ou qualquer pessoa. A polícia resolveu conversar com os vizinhos, pegar o testemunho deles, e eles então constataram pelo menos umas 200 circunstâncias estranhas que aconteceram ali naquela noite. Porém, as que mais chamaram a atenção foi que um vizinho disse que por volta das 22 horas ele viu que alguém tinha invadido a casa dele, não a casa em si, mas uma casinha que ele tinha ali no quintal onde ele guardava ferramentas, e ele tinha dito que sumiu uma tesoura de jardim, daquelas tesouras grandes. Porém, a polícia disse que isso não teria sido a arma que foi usada para cortar a tela da janela da Heloíse, então eles logo descartaram que esse roubo tinha alguma ligação com o desaparecimento dela. Outra coisa foi que uma vizinha disse que viu uma caminhonete verde suspeita próxima à casa da Heloíse naquela noite. Era uma caminhonete que ela não tinha visto antes, então ela não conhecia, achou um pouco estranho. Porém, ela não deu muita atenção, então ela não sabia dar muitos detalhes, né, sobre a caminhonete, só que era uma caminhonete verde e também não tinha visto quem estava dirigindo. Por volta de 2 horas da manhã também, outros 2 vizinhos diferentes, de casas diferentes, disseram que ouviram um barulho de porta de carro bater nesse horário. Um deles disse que ouviu apenas o barulho da porta do carro batendo, e o outro disse que, além disso, também teria escutado o choro de uma criança. Então a polícia tentou investigar, colheu outros depoimentos, porém realmente só esses 2 vizinhos tinham escutado isso e eles também não tinham visto, tinham apenas escutado. Então não tinha como dar descrições físicas de alguém ou de algum veículo. Então, infelizmente, mais uma vez, a polícia estava sem nenhum rumo para seguir nas investigações. O Blake, o irmãozinho de 4 anos da Heloíse, também disse que no meio daquela madrugada ele ouviu vozes dentro da casa, porém ele era uma criança de apenas 4 anos de idade, e ele também não soube dar muitos detalhes, ele estava sonolento no momento, então ele só ouviu algumas vozes e dormiu novamente. Então, realmente, o tempo foi passando, e quando foi em junho, o pai da Heloíse se mudou de casa, finalmente. Ele se divorciou da mãe dela e foi morar em um apartamento sozinho. A polícia tentou investigar mais, porém, conforme o tempo ia passando, realmente não aparecia nenhuma prova nova. Então, quando foi aí 4 anos depois, aproximadamente em 1980, eles arquivaram o caso da Heloíse como um caso de criança desaparecida por falta de provas. Algum tempo depois, a polícia resolveu dar uma olhada novamente no caso dela, e eles perceberam que algumas evidências cruciais tinham simplesmente desaparecido. Então, além deles já terem muito poucas provas, né, poucas evidências, ainda tinha desaparecido aquelas poucas que eles tinham. Então, realmente, eles estavam num beco sem saída. Então, desde essa madrugada, a Heloíse nunca mais foi vista, ninguém nunca mais soube dela. Ela sumiu no meio da madrugada sem deixar praticamente nenhum vestígio, não se sabe quem ou o que aconteceu com ela. Então, a própria mãe dela diz que tem sim desconfiança sobre o pai dela ter feito alguma coisa com ela, porém não tem nenhuma prova que realmente seja plausível para acusar ele de alguma coisa. Então, após isso, como eu disse, o pai dela se mudou, ele se casou novamente, a mãe dela também, depois de algum tempo, se casou novamente, e ela disse em entrevista que ela e a família já tinham aceitado que a Heloíse tinha partido e que, infelizmente, ela nunca mais ia voltar. Então, eles já tinham aceitado isso e estavam seguindo a vida deles normalmente.
Então é isso, pessoal. Eu espero que você tenha gostado de mais essa história aterrorizante aqui do canal. Eu mais uma vez tentei trazer as informações todas certinhas para vocês. Se tiver faltando alguma coisa, se você souber de alguma informação extra, pode deixar aqui nos comentários que eu vou adorar ler. E também se você tiver alguma sugestão de algum caso legal que você conhece, que você acha que seria legal eu tô trazendo aqui no canal, pode deixar aqui embaixo também. Também aceito dicas, sugestões. Então comenta aqui embaixo o que você tá achando dos vídeos, alguma sugestão, esse tipo de coisa. Também compartilhe o vídeo com aquele seu amigo que você sabe que gosta do conteúdo e deixa o like para ajudar a gente na divulgação aqui do canal. Toda ajuda é bem-vinda, então eu agradeço por você ter assistido até aqui também. E por enquanto é só, eu te encontro na nossa próxima história aterrorizante. Tchau, tchau!